Emma Jangestig nasceu na vibrante capital da Suécia, Estocolmo, no inverno de 1980. Ela cresceu em uma família de classe média, cercada pelo amor de suas irmãs e de seu pai presente Roland. Sua infância foi marcada por passeios de bicicleta no verão e patinação no gelo durante os longos meses de frio. No ensino médio, Emma conheceu Nicolas e os dois se tornaram rapidamente inseparáveis. Aos 19 anos, movida pela certeza do primeiro amor, ela decidiu se casar com ele. A felicidade do casal aumentou com a chegada do primeiro filho, Maximilian, carinhosamente chamado de Max. Pouco tempo depois, a notícia de uma nova gravidez trouxe o nascimento da pequena Saga. No entanto, a pressão de cuidar de 2 bebês tão jovens começou a desgastar o casamento. As discussões tornaram-se frequentes e, inevitavelmente, o casal decidiu seguir caminhos diferentes. Após uma difícil batalha pela custódia, eles estabeleceram uma rotina compartilhada para as crianças. Sentindo que Estocolmo guardava lembranças demais, Emma decidiu recomeçar em Arboga. Arboga era uma cidade pequena e segura, o lugar perfeito para seus filhos brincarem livremente. Foi lá que ela conheceu Torgny, um homem estável e reservado que trouxe calma à sua vida. Diferente de seu primeiro amor, a relação com Torgny era madura e baseada em confiança mútua. Em 2008, o casal deu um passo importante ao comprar uma casa com jardim para a família. A mudança foi celebrada com a família, incluindo o ex-marido de Emma, em um clima de harmonia. Apenas uma semana antes da tragédia, a família viajou para esquiar, criando memórias felizes na neve. Na manhã de segunda-feira, 17 de março, as crianças haviam acabado de voltar do fim de semana com o pai. Às 7 da manhã, o som da campainha quebrou o silêncio da casa em Arboga. Emma abriu a porta sem imaginar que seu destino e o de seus filhos mudariam para sempre naquele instante. Uma figura sombria aguardava do lado de fora, pronta para descarregar uma fúria incompreensível. O ataque foi rápido, brutal e sem qualquer aviso ou chance de defesa. Munida de um martelo, a agressora golpeou Emma repetidamente até que ela caísse inconsciente. A violência então se voltou para as crianças, que foram atacadas em seus momentos de maior vulnerabilidade. Após cometer o crime, a agressora simplesmente saiu da casa e fechou a porta atrás de si. No trabalho, Torgny sentiu um pressentimento estranho e decidiu voltar para casa imediatamente. Ao chegar, ele encontrou a porta entreaberta e um silêncio perturbador vindo do interior. O que ele viu no corredor o fez perder o chão. Emma estava em uma poça de sangue. O horror se multiplicou quando ele encontrou Max e Saga sem vida em outros cômodos. Com as mãos tremendo, ele discou para a emergência, mas o choque o impedia de falar. Em poucos minutos, a casa nesse alegre foi cercada por ambulâncias e viaturas da polícia. Emma ainda respirava, mas sua condição era extremamente crítica devido aos ferimentos na cabeça. Ela foi levada às pressas para o hospital de Uppsala, especializado em traumas severos. Enquanto isso, a polícia de Arboga isolava a cena para a maior investigação de sua história. O martelo utilizado no crime foi encontrado na sala, sem qualquer impressão digital visível. As autópsias confirmaram a brutalidade do ataque, deixando os legistas profundamente abalados. Roland, pai de Emma, recebeu a notícia em Estocolmo e sentiu o mundo desmoronar. No hospital, cirurgiões lutavam por horas para aliviar a pressão no cérebro de Emma. Ela foi colocada em coma induzido e ninguém sabia se ela acordaria ou se seria a mesma pessoa. A polícia começou a interrogar os homens mais próximos da vida de Emma, buscando um motivo. Nicolas, o ex-marido, foi o primeiro suspeito devido à separação conturbada. No entanto, ele tinha um álibi sólido, estava trabalhando a 150 quilômetros de distância no momento do crime. Torgny também foi investigado e cooperou plenamente, fornecendo acesso total à sua vida privada. Durante horas de depoimento, ele mencionou o nome de uma mulher alemã que conheceu na Grécia. Christine Schurer, um romance de verão de 2 anos atrás, tornava-se subitamente uma peça no quebra-cabeça. Investigadores começaram a rastrear os movimentos desta estrangeira misteriosa no território sueco. A paz de Arboga havia sido destruída e a busca pela verdade estava apenas começando. Tudo começou muito longe do frio da Suécia, sob o sol radiante das ilhas gregas. No verão de 2006, Torgny Elgren decidiu tirar férias para relaxar e aproveitar a liberdade. Ele não buscava nada sério, apenas a leveza que as viagens internacionais costumam proporcionar. Foi a um hostel movimentado que ele cruzou o caminho de uma jovem alemã chamada Christine Schurer. Christine era inteligente, articulada e parecia compartilhar o mesmo espírito aventureiro de Torgny. O que começou como uma conversa casual rapidamente se transformou em um breve romance de férias.
Durante apenas 5 dias, eles compartilharam jantares, risadas e a beleza do mar Egeu. Para Torgny, aquele era um encontro efêmero, uma memória agradável para levar de volta à Suécia. Mas para Christine, aquele breve intervalo no tempo tornou-se o eixo central de sua existência. Quando as férias terminaram e Torgny retornou para sua vida, Christine sentiu um vazio insuportável. Ela começou a enviar e-mails frequentes, tentando manter viva uma conexão que ele considerava encerrada. Torgny respondia com cortesia, mas logo o volume das mensagens começou a deixá-lo desconfortável. Christine não aceitava distanciamento e passou a monitorar cada passo digital de Torgny. Foi então que ela descobriu que Torgny havia seguido em frente e encontrado um novo amor, Emma Jangestig. A visão de Emma despertou em Christine um ciúme corrosivo e uma raiva incontrolável. Ela passou horas analisando as fotos de Emma, tentando encontrar falhas na mulher que roubou seu lugar. A obsessão de Christine cruzou a fronteira da sanidade quando ela decidiu que precisava ver Emma pessoalmente. Sem avisar ninguém, ela viajou da Alemanha para a Suécia várias vezes em missões de reconhecimento. Ela se escondia nas sombras perto da casa de Emma, observando a rotina das sombras perto da casa de Emma, observando a rotina da família com binóculos. Christine via as crianças Max e Saga não como inocentes, mas como obstáculos para seu final feliz. Em sua mente distorcida, se Emma e os filhos desaparecessem, Torgny voltaria correndo para ela. Ela começou a registrar os horários em que Emma ficava sozinha com as crianças. O ódio de Christine era alimentado pelo silêncio de Torgny, que agora ignorava todas as suas investidas. Ela comprou passagens, alugou carros e traçou rotas de fuga com a precisão de um soldado. O martelo, uma ferramenta comum, tornou-se o instrumento escolhido para sua vingança sombria. Em março de 2008, Christine Schurer cruzou a fronteira sueca pela última vez com um propósito letal. Ela se hospedou em um hotel barato, evitando câmeras e qualquer contato humano desnecessário. O plano estava pronto e a paciência de Christine estava se esgotando rapidamente. Ela passou a noite em claro, repassando cada detalhe do ataque em sua mente febril. Para ela, a dor que causaria era o único preço, justo pela rejeição que sofreu. Enquanto isso, em Arboga, Emma preparava o jantar para seus filhos sem suspeitar do perigo. As crianças brincavam no chão da sala, cercadas por brinquedos coloridos e risos. Do lado de fora, a silhueta de Christine movia-se silenciosamente pela neve fresca. Ela parou diante da porta dos fundos, ouvindo os sons de uma vida que ela pretendia destruir. O martelo estava pesado em sua mão, mas sua determinação era ainda mais forte. Ela não sentia remorso, apenas o cumprimento de uma missão que julgava necessária. O destino de Emma e de seus filhos estava agora a poucos metros de distância. Cada passo que Christine dava para dentro da casa era um passo rumo ao abismo. Emma ouviu um ruído estranho e virou-se esperando ver Torgny ou uma das crianças. Em vez disso, ela se deparou com o olhar gélido de uma estranha segurando um objeto pesado. O tempo pareceu congelar enquanto o reconhecimento do perigo atingia Emma com a força de um raio. O primeiro golpe foi desferido antes mesmo que Emma pudesse soltar um grito de socorro. A obsessão que nascera na Grécia acabara de se transformar em uma carnificina brutal na Suécia. Christine não pararia até que o silêncio dominasse completamente aquela residência antes feliz. O horror estava apenas começando e ninguém em Arboga estava preparado para o que viria a seguir. A manhã de 17 de março de 2008 em Arboga começou com um frio cortante que parecia paralisar a cidade. Dentro da casa de Emma, o cheiro de café fresco se misturava ao calor do aquecimento central. Seus filhos, Max e Saga, ainda descansavam sob os edredons pesados em seus quartos. Do lado de fora, uma figura escura observava a residência através do vidro embaçado de um veículo. Christine Schurer verificou o peso da mochila que carregava no banco do passageiro. O metal frio escondido no tecido era a ferramenta final para sua vingança distorcida. Emma sorriu ao ouvir o despertar suave de Max no andar de cima. Às 19h05, a campainha da porta principal ecoou pelo corredor silencioso. Estranhando a visita inesperada, Emma caminhou lentamente em direção à entrada. Ela olhou pelo olho mágico, mas viu apenas uma silhueta obscurecida por um capuz. Ao abrir a porta, o ar gélido da Suécia invadiu a casa como um presságio ruim. Diante dela estava uma mulher que ela nunca vira antes, com olhos injetados de ódio. Sem dizer uma única palavra, a agressora forçou sua entrada com uma força brutal. Emma tropeçou nos tapetes, tentando desesperadamente manter o equilíbrio. Foi nesse momento que o martelo pesado emergiu das sombras do casaco de Christine.
O primeiro golpe atingiu Emma na têmpora, fazendo sua visão escurecer instantaneamente. Ela caiu de joelhos, o som do impacto ecoando de forma abafada em seus ouvidos. Mesmo tonta, o instinto materno de Emma fez gritar para que seus filhos fugissem. Christine ignorou os apelos e continuou o ataque com uma precisão mecânica assustadora. O pequeno Max apareceu no topo da escada, esfregando os olhos com as mãos pequenas. Ele viu o pesadelo se desenrolar diante de si, sem entender a gravidade do que acontecia. Christine subiu os degraus com passos pesados, seu foco mudando para o alvo mais frágil. Emma tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam aos comandos do cérebro ferido. No andar de cima, o silêncio da manhã foi quebrado pelo som seco de metal contra osso. Saga, irmã mais nova, acordou com tumulto e começou a chorar em seu berço. A intrusa entrou no quarto de Saga sem qualquer hesitação ou sinal de remorso. O ataque foi rápido, cruel e executado com uma fúria que não pertencia a este mundo. Emma ouviu o choro cessarem e sentiu uma parte de sua alma morrer naquele instante. Christine desceu as escadas novamente, limpando o suor da testa com as costas da mão enluvada. Ela parou diante do corpo quase imóvel de Emma para garantir que o trabalho estava terminado. O último golpe de misericórdia foi desferido contra o crânio de Emma antes da fuga. Christine guardou a arma do crime e saiu pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. A casa mergulhou em um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo tic-tac de um relógio na parede. Emma, milagrosamente ainda respirando, sentiu o calor do seu próprio sangue se espalhando pelo chão frio. Cada respiração era uma batalha agonizante contra a inconsciência que tentava tragá-la. Na cozinha, os desenhos dos filhos pendurados na geladeira observavam a cena em silêncio. O tempo parecia ter congelado naquele corredor manchado de tragédia. Minutos depois, o som de uma chave girando na fechadura quebrou o vazio mortal. Torgny voltava para casa, sem imaginar que estava prestes a entrar em seu pior pesadelo. O primeiro grito de horror de Torgny marcou o fim da inocência para toda a nação sueca. Ele correu para o telefone, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia discar os números de emergência. Emma sussurrou algo inaudível, seus olhos procurando desesperadamente por um sinal de seus filhos. No andar de cima, o silêncio era a resposta mais devastadora que um pai poderia receber. As sirenes começaram a soar ao longe, mas o tempo estava se esgotando rapidamente para as vítimas. Mas enquanto os médicos lutavam, a pergunta pairava no ar. Quem poderia ter cometido tamanha atrocidade contra inocentes? Torgny dirigia em direção à casa de Emma, sentindo um aperto inexplicável no peito. Ao estacionar o veículo, ele notou que a porta da frente da residência estava estranhamente encostada. O silêncio que vinha de dentro do imóvel era absolutamente ensurdecedor e fora do comum. Assim que empurrou a madeira, os olhos de Torgny registraram marcas vermelhas terríveis no chão do corredor. O cheiro metálico de sangue inundou suas narinas instantaneamente, fazendo suas pernas tremerem. Ele correu para a sala de estar e soltou um grito agonizante ao ver os corpos caídos. Emma estava estirada sobre o tapete, cercada por uma poça escura que se expandia rapidamente. A poucos metros dela, as duas pequenas crianças repousavam imóveis em uma cena de pura barbárie. Com as mãos trêmulas e suadas, ele buscou desesperadamente pelo celular no bolso do casaco. O homem discou o número de emergência e começou a berrar por socorro com a voz embargada. A atendente do serviço de socorro tentava acalmá-lo, mas as palavras dele mal faziam sentido. Torgny ajoelhou-se ao lado de Emma e percebeu um fio quase invisível de respiração em seu peito. Ele implorava para que ela não o deixasse enquanto tentava inutilmente estancar a hemorragia. Em poucos minutos, as sirenes da polícia e das ambulâncias cortaram o silêncio daquela tarde fria. Os paramédicos invadiram a residência com macas e equipamentos de reanimação avançados. Policiais imobilizaram Torgny temporariamente, tentando entender o que havia acontecido naquele local. A equipe médica trabalhava em ritmo frenético sobre o corpo quase sem vida de Emma. Infelizmente, para os dois pequenos anjos, os socorristas souberam imediatamente que nada mais podia ser feito. Emma foi erguida na maca sob os gritos de comando dos médicos que corriam contra o relógio. Torgny observava a ambulância partir em alta velocidade, colapsando de joelhos sobre a neve fria. Dentro do veículo de resgate, os monitores cardíacos emitiam bips rápidos e alarmantes. A ambulância rasgava as rodovias suecas em direção ao hospital de trauma mais próximo. Na central médica, uma equipe cirúrgica inteira já aguardava a chegada da paciente em estado crítico.
Assim que as portas se abriram, Emma foi levada diretamente para a sala de operação sob cuidados intensivos. Os ferimentos provocados pelos golpes na cabeça eram extremamente severos e ameaçavam sua vida a cada segundo. O cirurgião principal pediu os primeiros instrumentos enquanto a pressão arterial de Emma despencava. O som constante dos aparelhos preenchia a sala, criando uma atmosfera de extrema tensão. 2 enfermeiras administravam bolsas de sangue continuamente para tentar estabilizar a jovem mãe. Horas se passaram e os médicos lutavam milímetro por milímetro para conter os danos cerebrais. Do lado de fora, no corredor estéril, familiares começavam a chegar em total estado de negação. A notícia sobre o falecimento das 2 crianças se espalhou entre os parentes como um estilhaço de vidro. Torgny permanecia em um canto isolado, encarando o vazio com as roupas ainda manchadas. Na mesa de cirurgia, o coração de Emma parou repentinamente por 30 segundos angustiantes. O desfibrilador foi carregado imediatamente enquanto o médico ordenava o afastamento de todos. O corpo da jovem deu um sobressalto na maca quando a descarga elétrica atravessou seu peito. Um pulso fraco e oscilante retornou ao monitor, trazendo um breve suspiro de alívio à equipe. O procedimento se estendeu pela madrugada adentro devido à complexidade das lesões cranianas. Os especialistas sabiam que, mesmo sobrevivendo, o futuro neurológico de Emma era uma completa incógnita. Emma foi finalmente transferida para a unidade de terapia intensiva, respirando por aparelhos. Ela foi colocada em um estado de coma induzido para tentar proteger as funções remanescentes de seu cérebro. O silêncio do quarto de hospital contrastava terrivelmente com a tempestade que destruíra sua família. Os médicos alertaram a família de que as próximas 48 horas definiriam seu destino final. Enquanto Emma lutava mecanicamente pela vida, a polícia de Arboga isolava completamente a residência atacada. Investigadores começavam a coletar pistas dentro do imóvel, buscando pela arma utilizada no crime. Nenhum sinal de arrombamento foi encontrado nas portas ou janelas, indicando algo ainda mais sinistro. Os detetives sabiam que precisavam colher depoimentos rapidamente antes que as pistas esfriassem no inverno escandinavo. Torgny sentou-se na sala de interrogatório como a primeira pessoa de interesse na linha de investigação. Os policiais o encaravam com desconfiança, pois estatisticamente parceiros íntimos são os principais suspeitos. Ele chorava compulsivamente, jurando sua inocência enquanto descrevia o horror que testemunhara horas antes. Mas o verdadeiro monstro responsável por aquele massacre já estava muito longe de Arboga. Christine viajava de volta à Alemanha, acreditando piamente que havia executado o plano perfeito de eliminação. O que a stalker obsessiva não imaginava era que a polícia estava prestes a cruzar fronteiras internacionais. Uma pista crucial escondida nos servidores de internet da Suécia começava a dar seus primeiros sinais de vida. Mas enquanto os computadores processavam os dados, uma sombra misteriosa rondava novamente os corredores do hospital onde Emma dormia. Os detetives de Arboga isolaram a residência com fitas amarelas sob o vento congelante daquela manhã de março. Peritos criminais com trajes brancos vasculhavam minuciosamente cada centímetro do chão de madeira manchado. A ausência de sinais de arrombamento nas portas principais intrigou profundamente a equipe de investigação inicial. O inspetor-chefe ordenou imediatamente o recolhimento de todos os registros telefônicos da região central. As primeiras suspeitas recaíram inevitavelmente sobre o ex-marido de Emma devido ao histórico de separação. Os investigadores interrogaram o homem por longas horas enquanto ele chorava copiosamente em desespero. O álibi do ex-marido foi confirmado de forma irrefutável por testemunhas e câmeras de segurança. A polícia encontrava-se em um beco sem saída aparente e sem um motivo claro para tamanha violência. Foi então que um jovem analista decidiu investigar o ciclo social de Torgny, o atual namorado. Ao cruzar os dados digitais, o nome de uma cidadã alemã surgiu repetidas vezes nos relatórios. Christine Schurer tinha um histórico antigo de mensagens obsessivas enviadas diretamente para o rapaz. O volume de e-mails enviados por ela aumentou drasticamente nas semanas que antecederam o crime. Os detetives suecos solicitaram imediatamente a cooperação da Polícia Internacional para rastrear a suspeita. O rastreamento do endereço IP revelou conexões feitas a partir de hotéis na própria Suécia. A revelação de que Christine estava no país no dia do ataque mudou o rumo do caso. Uma busca detalhada nas contas bancárias de Christine mostrou a compra de passagens de trem recentes. O bilhete indicava uma viagem direta de Estocolmo para Arboga exatamente na véspera do atentado. No computador de Christine, os peritos encontraram pesquisas no Google Maps sobre a rua de Emma. Ela havia estudado a rotina da família através de postagens públicas nas redes sociais.
Os investigadores descobriram que a obsessão dela durava anos, alimentada por uma rejeição imaginária. A polícia emitiu um mandado de prisão preventiva internacional contra Christine Schuher com extrema urgência. Christine foi localizada e detida pelas autoridades locais ao desembarcar na Alemanha. Durante o primeiro interrogatório em solo alemão, ela manteve uma expressão totalmente fria e impassível. Ela negou veementemente ter pisado na cidade de Arboga durante aquele período do ano. No entanto, a trilha digital deixada por ela contava uma história completamente diferente e assustadora. As câmeras da estação de trem de Arboga foram revisadas quadro a quadro pela equipe. Uma silhueta idêntica à de Christine foi avistada caminhando em direção à casa de Emma. Os horários gravados no vídeo batiam perfeitamente com a janela estimada do terrível ataque. A extradição de Christine para a Suécia tornou-se a principal prioridade do Ministério Público. Enquanto isso, a comunidade local vivia sob o medo constante de novos surtos violentos. Flores e velas eram deixadas por vizinhos do lado de fora da propriedade isolada. Os promotores suecos começaram a montar o que chamaram de quebra-cabeça da obsessão. Cada mensagem antiga foi catalogada para demonstrar a degradação mental da acusada. Testemunhos de amigos revelaram que ela não aceitava o término do breve relacionamento casual. Christine culpava Emma por ter arruinado sua única chance de ser verdadeiramente feliz. Os advogados de defesa tentaram alegar falta de provas físicas diretas no local. Contudo, a teia de evidências circunstanciais e digitais contra ela era esmagadora. Faltava apenas uma peça crucial para consolidar o caso diante do tribunal sueco. A acusação dependia inteiramente do testemunho da única sobrevivente daquela noite de horror. Médicos monitoravam os sinais vitais de Emma enquanto ela mostrava espasmos leves nas pálpebras. De repente, o silêncio da UTI foi quebrado quando Emma abriu os olhos abruptamente, fitando o vazio. Os bips incessantes dos monitores cardíacos começaram a acelerar no quarto escuro do hospital. Emma moveu ligeiramente os dedos trêmulos sobre os lençóis brancos e estéreis. Uma enfermeira que estava de plantão se aproximou rapidamente ao notar a alteração nos aparelhos. Os olhos da jovem mãe piscavam vagarosamente, tentando lutar contra a névoa dos sedativos pesados. Um gemido baixo e rouco escapou de seus lábios ressecados pelo longo período de intubação. Os médicos entraram na sala com passos medidos para avaliar o nível de consciência da paciente. A mente de Emma oscilava entre a escuridão do coma e a dor avassaladora dos ferimentos físicos. Ela ainda não tinha consciência de que suas duas pequenas crianças não haviam sobrevivido àquela tragédia. O investigador-chefe recebeu a notícia do despertar e recolheu seus documentos imediatamente na delegacia. Ele sabia que a memória de Emma era a peça fundamental que faltava para fechar o cerco contra a suspeita. Nos dias seguintes, a família teve que dar a Emma a notícia mais devastadora que uma mãe poderia receber. O pranto silencioso tomou conta do quarto, misturando-se com o barulho metálico dos suportes de soro. Junto com a dor incurável, uma força desesperada por justiça começou a surgir nos olhos da sobrevivente. A polícia preparou um conjunto de fotografias com diferentes mulheres de características semelhantes. O detetive sentou-se ao lado da cama de Emma e pediu que ela olhasse atentamente para as imagens. Ao passar os olhos pelas fotos, a respiração de Emma travou quando ela viu um rosto específico. Seu dedo trêmulo apontou sem qualquer hesitação para a foto de número 3 que mostrava Christine. Essa identificação visual foi o gatilho definitivo que a promotoria sueca precisava para formalizar a acusação. Longe dali, em sua sala de detenção provisória, Christine permanecia sentada em silêncio absoluto. Ela não demonstrava qualquer sinal de arrependimento ou nervosismo diante dos guardas. A notícia de que a sobrevivente havia reconhecido a alemã se espalhou como fumaça pelos jornais locais. As manchetes estampavam o rosto da agressora ao lado de termos que mencionavam uma obsessão mortal. Chegou o dia da primeira audiência pública no Tribunal Distrital, cercado por uma forte segurança armada. Repórteres de vários países se espremiam nas escadarias com microfones e câmeras apontadas para as portas. Christine entrou na sala de audiências escoltada por 2 policiais, mantendo a cabeça erguida. Emma compareceu ao tribunal em uma cadeira de rodas, ainda mostrando as marcas físicas do ataque brutal. O momento em que os olhares das 2 mulheres se cruzaram fez o silêncio na sala se tornar sufocante. O promotor iniciou sua declaração detalhando a linha do tempo meticulosa das buscas digitais da ré. Ele apresentou provas de que Christine havia planejado rotas exatas até a residência de Arboga. A acusadora balançava a cabeça negativamente, de forma sutil, desdenhando dos dados apresentados.
Testemunhas locais foram chamadas ao púlpito para confirmar que viram uma mulher estrangeira rondando a vizinhança. O depoimento mais aguardado de todo o processo era o da própria Emma. Com a voz trêmula mas firme, ela narrou os segundos terríveis em que tentou proteger seus filhos no corredor. Muitas pessoas na galeria do tribunal não conseguiram conter as lágrimas diante do relato real da mãe. A defesa de Christine tentou desqualificar as memórias de Emma, alegando confusão mental pós-traumática. Emma manteve sua posição firme, encarando o advogado com um olhar de pura convicção. Especialistas em psiquiatria forense foram convocados para analisar o perfil comportamental da ré alemã. Eles descreveram uma mente dominada por um ciúme doentio e uma incapacidade total de aceitar a rejeição amorosa. O julgamento se estendeu por semanas, exaurindo emocionalmente todos os envolvidos naquele drama nórdico. As sessões foram encerradas e os juízes se retiraram para a sala secreta de deliberação final. Emma aguardava no corredor externo, segurando fortemente a mão de seu parceiro Torgny. De repente, uma movimentação estranha começou na entrada dos fundos, enquanto um rumor sobre uma reviravolta legal de última hora ecoava pelos corredores. Os boatos sobre a reviravolta legal de última hora paralisaram momentaneamente os repórteres no tribunal. No entanto, os oficiais de justiça agiram rápido para fechar as portas pesadas e garantir a segurança de todos. A defesa tentou um último recurso técnico sobre a custódia das evidências digitais colhidas na Alemanha. O juiz principal avaliou os papéis com uma expressão severa que não demonstrava qualquer hesitação. Em menos de 10 minutos, a contestação infundada foi rejeitada publicamente pelo tribunal. Christine permaneceu sentada na ponta da mesa, mantendo os olhos fixos na superfície de madeira polida. O silêncio que se instalou na sala era tão denso que tornava a respiração dos presentes audível. Emma apertava as mãos de seus familiares mais próximos, buscando forças no calor humano. O magistrado pigarreou antes de iniciar a leitura do veredito final, detalhado. A corte declarou Christine culpada por unanimidade por todas as acusações de homicídio e tentativa de homicídio. A sentença estipulou a pena máxima permitida pela legislação sueca, prisão perpétua, sem direito a condicional imediata. Lágrimas contidas finalmente rolaram pelo rosto marcado de Emma ao ouvir a decisão final. A Rê não esboçou nenhuma reação visível, mantendo uma máscara de indiferença absoluta diante do júri. Os guardas prisionais imediatamente a algemaram para conduzi-la de volta às celas subterrâneas. O público começou a se dispersar enquanto a sensação de justiça feita preenchia o ambiente pesado. Fora do tribunal, a imprensa internacional aguardava ansiosamente por qualquer declaração oficial da família. O advogado de Emma subiu ao palanque improvisado para ler um breve comunicado redigido por ela. A nota expressava que nenhuma sentença traria as vidas de Max e Saga de volta para casa. Contudo, o encerramento do processo criminal permitia que a família finalmente iniciasse o luto em paz. Por motivos de segurança contínuos, Emma foi inserida em um programa temporário de proteção estatal. Ela foi transferida para uma localidade discreta, longe das memórias dolorosas de Arboga. Os primeiros meses na nova residência foram marcados pelo silêncio opressor das ausências cotidianas. Ela passava horas revisando álbuns de fotografias antigas para manter viva a memória de seus pequenos. As cicatrizes físicas em seu corpo serviam como um lembrete constante daquela manhã cruel de março. Decidida a não se deixar destruir pelo ódio, ela buscou ajuda terapêutica especializada em traumas severos. Através das sessões semanais, Emma aprendeu a canalizar sua dor imensurável em palavras e aceitação. Enquanto isso, Christine iniciava o cumprimento de sua pena em uma prisão de segurança máxima feminina. Relatórios prisionais indicavam que a detenta alemã mantinha um isolamento quase total de outras prisioneiras. A justiça sueca garantiu que a ameaça representada por aquela obsessão doentia fosse neutralizada para sempre. Com o passar dos anos, o inverno rigoroso da alma de Emma começou a dar espaço para uma nova primavera. Ela conheceu pessoas que a viam não apenas como uma vítima de tragédia, mas como uma mulher forte. O amor ressurgiu de forma inesperada e curativa em sua vida reconstruída passo a passo. O nascimento de um novo filho trouxe cores vibrantes e risos de volta ao seu lar outrora silencioso. Ela fez questão de contar à nova criança sobre os irmãos mais velhos que agora eram anjos. Emma tornou-se uma voz ativa em palestras sobre superação de traumas e apoio a vítimas de crimes violentos. Sua história de resiliência inspirou milhares de pessoas por toda a Escandinávia a encontrarem esperança. Arboga permaneceu na história como o local de uma dor profunda, mas também de uma força renascida. A escuridão trazida por uma obsessão destrutiva foi completamente dissipada pela luz da justiça e da vida.
Emma provou que o amor por seus filhos falecidos era mais forte do que a maldade que tentou apagá-la. O legado de Max e Saga agora vive não na tragédia, mas na coragem eterna de sua mãe.